Como é que você se sentiria se você fosse capaz de lidar melhor com as suas emoções? Uma autoestima mais elevada, se sentir mais segura, mais focada e ainda de quebra diminuir a sua ansiedade de uma forma criativa. Então, a maioria das pessoas me procuram na terapia justamente para isso. Elas querem parar de procrastinar, melhorar os seus relacionamentos, dormir melhor, resolver algumas mágoas do passado, mas principalmente entender melhor e melhorar as suas relações entre aquilo que elas pensam, o que elas sentem e as próprias atitudes. E isso é extremamente importante, porque eu sei que não há nada pior, não há nada que faça afundar mais as nossas relações e os nossos relacionamentos do que um turbilhão de emoção e pensamentos desconectos. Ou seja, a gente pensa uma coisa, a gente sente outra e ainda acaba fazendo uma outra muito diferente daquilo que a gente desejava. Eu sei o quanto que é perturbador você querer fazer uma coisa, você ter um desejo e aí simplesmente aparece uma emoção, um pensamento automático, um sentimento que te bloqueia, te paralisa e quando vê você tá ali vivendo o mesmo ciclo vicioso de novo. Mas eu tô aqui para te dizer que as coisas não precisam ser assim, que é possível a gente criar novos hábitos emocionais e mudar a nossa vida. E a gente pode fazer isso de uma forma muito divertida e criativa, e é justamente sobre isso que eu quero falar contigo hoje. Aprender a criar novos hábitos emocionais é algo possível de ser feito, é algo que a gente pode realizar se a gente aprender a conectar, a integrar melhor o nosso corpo, o nosso pensamento e as nossas emoções. O nosso corpo, ele é uma fonte inesgotável de recursos que está aqui para ajudar a gente, mas por algum motivo a gente simplesmente se desconectou dos nossos movimentos. E o nosso movimento, ele não mente. Aqui, a gente pode mentir pra caramba, a gente pode dizer que tá tudo bem, que tá tudo certo, mas no final das contas tem uma tensão aqui, uma dor ali, um mal-estar, um desconforto. Por que isso? Por que a gente está vivendo nesse lugar? Porque a gente está vivendo uma desconexão entre o movimento do nosso corpo, o movimento dos nossos pensamentos e o movimento das nossas emoções. Eu não sei se você sabe, mas existem vários estudos psicológicos, psicoterapêuticos que afirmam que o sucesso da nossa comunicação não está, assim, 100% nas palavras. Aliás, muito menos do que isso. Eles dividem, assim, 7% está nas palavras, aquilo que a gente fala literalmente, 38% está no nosso tom de voz, ou seja, como a gente fala as coisas, no ritmo que a gente fala, de que forma que a gente argumenta, se a nossa voz é mais aguda, se ela é mais grave, e 55% do sucesso da nossa comunicação, ou seja, do sucesso dos nossos relacionamentos, está diretamente conectado com o movimento do nosso corpo, ou seja, com a postura que a gente adquire, com as nossas expressões faciais. Agora, pensa comigo. Se 55% do sucesso dos nossos relacionamentos está diretamente ligado com os nossos movimentos físicos, você já pensou tudo que você pode ganhar se você aprender a usar de uma forma eficaz esses 55%? Você já pensou tudo que pode melhorar na sua vida? Como as suas relações podem melhorar? Como você pode conseguir um novo namorado, um novo marido ou melhorar as suas relações? Como você pode lidar melhor com seus amigos, como você pode lidar melhor com a sua família e principalmente como é que você pode aprender a lidar melhor com as suas emoções. Aprender a escutar o seu corpo é literalmente aprender a se expressar melhor, é aprender a expressar melhor aquilo que você sente, é aprender a identificar os seus medos, as suas inseguranças, a sua ansiedade, porque olha só, não ajuda muito a gente falar assim, eu me sinto ansiosa, eu sinto medo, eu me sinto insegura. Como é que eu vou mudar isso? Ele é só um sentimento? Agora, a partir do momento que eu me identifico como é a minha ansiedade, o que acontece com o meu corpo com a minha ansiedade, quando eu fico ansiosa? O que acontece com os meus pensamentos quando eu estou ansiosa, quando eu estou insegura? Quando a gente começa a identificar o que acontece com a gente, literalmente, aí aqui eu tenho um material concreto para mudar. Ou seja, criar novos hábitos emocionais é sim possível. E ainda te digo mais, é possível a gente fazer isso, integrar corpo, pensamento e emoção, dançando e desenhando. Parece bom demais para ser verdade? Então tá, antes da gente continuar, deixa eu me apresentar um pouco, deixa eu contar um pouco da minha história para você, quem sabe isso te ajude um pouco a entender do que eu tô falando. O meu nome é Van Porat, eu sou terapeuta e eu sou criadora da prática terapêutica Dança e Cura. E eu vou te contar aqui um pouco como é que essa prática me transformou, como é que eu cheguei nessa ideia de dança e cura e como é que essa prática já transformou a vida de muita gente também.
E a cura aqui, deixa eu deixar bem claro que o que eu entendo por cura é a cura das relações. Porque uma das minhas missões é literalmente ensinar as pessoas a integrar melhor corpo, pensamento e emoção. Ou seja, a cura para mim começa por essa integração do que está acontecendo com a gente nesses 3 níveis de consciência. A boa notícia é que você não precisa ter nenhuma experiência em dança ou em arte para fazer essa prática. Você não precisa saber desenhar, você não precisa saber dançar. Eu vou te conduzir, eu vou te orientar passo a passo para que você consiga realmente se conectar melhor e aí criar e despertar novos hábitos emocionais. Agora, se você chegou até mim porque você é dançarino ou dançarina ou porque você é uma professora de dança, eu te digo que essa prática vai te ajudar muito, não só no seu próprio processo de vida, como também vai ajudar você a entender um pouquinho melhor os seus alunos e como é que você ativa todo o potencial criativo dos seus alunos e ajuda eles a pensarem a arte, a dança no dia a dia. Uma coisa que eu repito muito que se você escolheu arte, se você escolheu dança para o seu dia a dia, para a sua vida, se pergunta o quanto dessa arte faz parte do seu dia a dia. Se a gente escolhe um caminho terapêutico de arte-terapia, a gente precisa aprender a levar isso para a vida, certo? Então, você quer saber como é que a arte-terapia juntas, como é que a dança e o desenho juntos podem te ajudar a criar novos hábitos emocionais? Então vem comigo que eu vou te dar algumas dicas de como é que você pode integrar melhor o seu corpo, o seu pensamento e as suas emoções. Nesse caminho você vai aprender alguns passos, que é identificar as suas dores, identificar o que te machuca, confrontar as coisas que te machucam literalmente. Depois você vai aprender a soltar aquilo que não te serve mais, aquilo que deu, por favor, não quero mais isso para minha vida. E aí você vai transformar suas memórias, vai transformar suas emoções, vai ressignificar algumas perdas, alguns medos, algumas inseguranças que você tinha. E aí você vai para o 5º passo, que é aprender a crescer, aprender a evoluir. Bom, como é que eu cheguei nessa prática terapêutica dança e cura? Para isso eu vou ter que te contar um pouquinho sobre a minha vida, mas eu prometo que eu não vou me prolongar muito aqui, tá bom? Então assim, rapidamente, eu sempre fui da dança, danço desde criança, desde pequena, fiz minha formação em artes cênicas, depois fiz mestrado, fui professora na universidade, na UNB, no Instituto Federal de Brasília, fui professora de dança nessas 2 instituições. E trabalhei muitos anos, trabalhei 15 anos como dançarina e como coreógrafa profissional. Nesse caminho eu fui para a França, para o México, para os Estados Unidos, morei em diversos países sempre trabalhando com dança. E nesse processo todo eu sempre tive um pezinho na dança terapia porque uma das minhas mestras, a querida, linda, maravilhosa Anna Halprin, que está hoje com 99 anos, essa minha mestra, ela sempre foi uma fonte de inspiração para mim com a forma com que eu lidava com a dança nos meus processos artísticos, com os bailarinos que trabalhavam comigo, com os atores que trabalhavam comigo. Mas a Ana tinha essa pegada um pouquinho mais para terapia e eu confesso que por muito tempo eu tinha preguiça, aliás eu tinha preguiça até da palavra terapia, eu achava que meu caminho era outro, que não era por aí que eu ia trabalhar com a dança. Chegou um determinado momento da minha vida que eu comecei a viver um vazio existencial muito grande. Assim, tava tudo certo, sabe? Assim, na vida tava tudo certo. Eu tava casada, 2 filhas, bom, ainda sou casada, mas enfim, naquela época. Casada, 2 filhas, a profissão tava indo muito bem. E vocês imaginam que para alguém que vive de arte num país como o nosso, eu tava muito tranquila, tava bem, tava viajando, os meus espetáculos estavam fazendo um sucesso, enfim, tava tudo tranquilo, tava tudo fluindo. Mas aqui dentro, alguma coisa não estava bem, alguma coisa não acalmava, assim, era... eu não sei o que acontecia, mas nada supria esse vazio existencial que eu estava vivendo. Hoje em dia eu entendo que eu não estava definitivamente conectada com o meu propósito. Bom, o que eu comecei a fazer? Comecei a estudar, como eu já tinha essa mestra que já tinha esse pé na dança terapia, eu comecei a estudar ainda mais a dança terapia. Me formei em movimento terapêutico expressivo, depois me formei em aromaterapia, me formei em Ayurveda, me formei em constelação familiar, ou seja, comecei a buscar zilhões de terapias para ver se me ajudavam, para ver se elas acalmavam um pouco esse vazio existencial. É importante dizer que eu me formei nessas terapias primeiro para cuidar de mim. Primeiro porque eu queria entender o que estava acontecendo. Sabe assim, quando você não tem nenhum motivo para não estar feliz, que as coisas estão aparentemente bem, mas tudo bem que eu tinha alguns traumas do passado e tal, mas para mim não era só isso. Então eu comecei a estudar todas essas terapias.
Nesse processo todo eu fui me apaixonando por todas elas, porque todas elas me ajudaram de alguma maneira, todas elas me curaram de alguma forma. Me curaram no sentido de curar a minha relação comigo mesma, com as pessoas, com a minha família, com os meus sonhos. Eu voltei a sentir a vida pulsando, vibrando de verdade dentro de mim. E aí nesse processo eu comecei a guiar um pouco esses workshops de dança e cura. Só que no início, quando eu comecei esse processo, eu trabalhava mais com movimento terapêutico expressivo mesmo, até colocava alguma coisa de aromaterapia, mas era ainda mais as bases do movimento terapêutico expressivo, principalmente as 3 leis, os 3 níveis de consciência, que são o corpo físico, ou seja, tudo que acontece com a gente fisicamente, sabe? Assim, dói a cervical, dói meu pé, dói meu braço, dor no estômago, esse é o nível, a consciência física. Aí a gente tem a consciência emocional, que é o que eu sinto medo, eu sinto insegurança, eu sinto dor aqui, dor ali, ou seja, esse é o dor aqui, dor ali, mas mais no sentido emocional, sabe? Eu me sinto insegura, eu sinto como se tivesse um nó no meu peito, aí seria uma consciência emocional. E o nível mental, que é literalmente como é que se dá, né? Como é que se dão os meus pensamentos, entender o fluxo de pensamento, se ele é absurdo, constante, vou atropelando tudo de um jeito do outro, ou se é um pensamento mais lento, se eu tenho dificuldade em memorizar, se eu tenho dificuldade em relacionar uma coisa com a outra. E principalmente eu fui estudando esses 3 níveis de consciência de uma forma muito generosa. Como é que a gente olha pra gente, pras nossas dores, de uma forma muito generosa. Então estava guiando os workshops de dança e cura nesse sentido, as coisas estavam fluindo, mas eu ainda sentia que faltava alguma coisa nesse processo. Foi quando eu me apaixonei pela constelação familiar sistêmica, quando eu realmente comecei a estudar fortemente a constelação sistêmica, e aí eu comecei a fazer essa integração entre os 3 níveis de consciência e as 3 leis da constelação familiar sistêmica. Vou falar rapidinho aqui o que são as 3 leis, porque ela é uma das bases dessa prática de dança e cura. Então, as 3 leis da constelação familiar são hierarquia, ou o que é isso? Hierarquia, pelo amor? Hierarquia, sim, na nossa família, a gente tem um lugar hierárquico, no sentido de que os nossos avós vieram primeiro, então eles são maiores do que a gente. Os nossos pais vieram depois dos nossos avós, eles são menores que os nossos avós, mas são maiores do que a gente, porque a gente veio depois dos nossos pais. Se a gente tem filho, né, para quem tem filho ou filha, os nossos filhos são menores do que a gente é maior do que dos nossos filhos. Então essa é a lei da hierarquia, quem vem antes é maior. Maior não significa melhor, simplesmente significa que eles vieram antes, que eles abriram o caminho pra gente, que a gente deve sim reverenciar os nossos antepassados com todo respeito, mas que a gente não precisa ficar preso aos mesmos erros que eles cometeram. Aliás, a gente não precisa ficar preso a absolutamente nada do que eles fizeram, a gente simplesmente pode olhar para eles e falar: querido pai, querida mãe, eu agradeço tudo que vocês fizeram, mas eu vou fazer diferente. Eu aceito, eu tomo a vida que você me deu, mas eu vou fazer algo diferente com a minha vida. Então essa é uma das leis da constelação familiar. A segunda lei é a lei do pertencimento. Ou seja, nesse lugar aqui na família, eu pertenço a algum lugar, eu pertenço a um cerne familiar, a um sistema. Eu pertenço enquanto mãe, eu pertenço enquanto filha, né, no meu caso, porque eu tenho a minha família, minhas 2 filhas, então aqui eu pertenço enquanto mãe. Mas no meu outro sistema familiar dos meus pais, eu pertenço enquanto filha. Por que é importante a gente identificar qual é o nosso lugar na nossa família? Porque dependendo do nosso lugar, a gente tem um papel a cumprir. Ou seja, eu sou mãe das minhas filhas, eu sou maior do que elas, eu tenho o dever de protegê-las, de cuidá-las, de abrir o caminho para que elas tenham uma vida melhor do que a que eu tive, certo? Mas eu não preciso fazer o mesmo com os meus pais. Dos meus pais eu recebo. Dos meus pais eu recebo a vida e sigo adiante. E aí a gente tem a terceira lei da constelação familiar sistêmica, que a gente usa muito nas práticas de dança e cura, que é a lei do equilíbrio. E essa lei do equilíbrio eu acho que é uma das questões mais delicadas, porque é o equilíbrio entre dar e receber. E geralmente essa é uma das questões que assim tende a estar em desequilíbrio nas nossas vidas. Como assim, Van, tende a estar em desequilíbrio na minha vida? Me fala isso agora, pelo amor. Ou seja, qual é o equilíbrio entre dar e receber?
Será que você é uma pessoa que fica oferecendo muita coisa para todo mundo, que você dá o seu tempo, que você oferece seu tempo, que você está ali sempre ajudando, sempre cuidando, sempre nutrindo o outro, mas na hora de receber você tem um pouco de dificuldade? Parece que você se sente meio desconfortável, a pessoa vai te dar um presente, você olha meio assim, seus pais querem te dar alguma coisa, fala, ai, não precisa, parece que você não permite que algumas pessoas cuidem um pouco de você. Se isso está acontecendo na sua vida, sim, você está vivendo um desequilíbrio entre dar e receber. E por que isso não é legal? Por que isso é prejudicial? Ai, Ivan, eu adoro ajudar as pessoas. E ótimo, você deve sim continuar ajudando as pessoas, isso é incrível. Mas vamos pensar aqui juntas um pouquinho. Digamos que você entre em contato comigo e aí eu te ofereço uma sessão terapêutica gratuita. Aí você vem para a sessão terapêutica online ou presencial, enfim. Eu te atendo, aí eu te dou umas ervinhas, te dou uns óleos essenciais, ainda te digo, vou te atender de novo gratuitamente na semana que vem. A primeira vez que eu fizer isso, você vai achar o máximo, provavelmente, vai curtir, vai desfrutar. Na segunda vez também, aí segunda vez eu te encho de óleo de novo, e mais ervas, e mais chás, e mais dicas, e mais coisas, e te ofereço mais sessões. Lá pela quarta ou quinta sessão que eu te der gratuitamente, mais os óleos, mais os chás, é muito provável que você comece a se sentir desconfortável. É provável que você comece a sentir, nossa, mas espera aí, a Van tá me dando tudo isso, por quê? Será que eu mereço? Espera, tá havendo um descompasso. Aí, você vai tentar equilibrar de alguma forma. Ou você vai me dizer, Van, sei lá, eu posso te dar isso em troca, vamos fazer uma permuta. Ou você vai querer, não, Van, agora chega, eu quero pagar as sessões, eu acho que é melhor. Ou você vai se sentir mal a ponto de interromper o seu processo terapêutico. E por que é extremamente importante a gente perceber isso? Porque isso pode estar acontecendo nos seus relacionamentos agora. Você pode talvez ter dificuldade em relação, assim, você começa um namoro, ele acaba, você começa um namoro, ele acaba, você começa um casamento, ele acaba. Será que você não está dando demais para essa pessoa? Será que você não está oferecendo demais para essa pessoa e ela está se sentindo sobrecarregada, tão sobrecarregada que ela vai embora? Então, o Dança e Cura é esse bem bolado terapêutico incrível, gostoso, criativo que mistura os 3 níveis de consciência, o corpo físico, emocional e o mental, as 3 leis da constelação sistêmica, porque é extremamente importante a gente olhar para a nossa árvore genealógica, perceber se essas repetições de padrões que a gente tem e tal, se isso não tem mais a ver com a nossa família do que com a gente mesmo, isso é extremamente importante. Eu gosto muito de aplicar também os processos da constelação familiar no nosso dia a dia, ou seja, perceber um pouco os nossos pequenos sistemas, o sistema do nosso trabalho, o sistema dos nossos amigos. Esses também são pequenos sistemas que têm que estar, sim, orientados, guiados de acordo com as 3 leis da constelação. E aí, eu ainda fiz esse bolado e dividi o Dança e Cura em 5 elementos, que é o elemento ar, fogo, terra, água e espaço. É muito provável que agora você esteja com pelo menos 2 questionamentos aí na sua cabeça. Um deles é, tudo bem, Ivan, já entendi um pouco aí essa relação entre a Dança e Cura, essa mistura gostosa que você fez entre a constelação familiar, os 3 níveis, os 5 elementos, mas peraí, eu vou fazer uma prática terapêutica na minha casa, online, através de vídeos, de aulas gravadas, isso vai funcionar? Eu imagino que essa é uma das perguntas que você deve estar se fazendo agora. E se não estava, é importante se perguntar sim, porque como é que vai funcionar esse curso? Sim, você vai fazer algumas aulas práticas através de alguns vídeos gravados, sim. E vai funcionar? Vai funcionar. E não sou só eu que estou dizendo isso, você pode dar uma olhada nos depoimentos que tem logo no final dessa página. Tem vários depoimentos, tem vídeos depoimentos e tem depoimentos escritos de pessoas que fizeram essa prática, que já fizeram essa prática online e já tiveram suas vidas transformadas, sim. Outra coisa que é extremamente importante você saber é que o Dança e Cura, a ideia, o objetivo, a missão dessa prática terapêutica é colocar você como protagonista da sua história. Ela não é mais uma prática terapêutica onde você vai ficar dependente de alguém que te guie no seu processo. É óbvio que eu vou te ajudar, mas você é protagonista dessa história. A cada módulo você vai se deparar com sentimentos diferentes, emoções diferentes, e a cada módulo você vai se conectar com um desejo, com uma vontade de transformação específica. E só você sabe o que é importante para você. Eu vou estar ali junto em cada vídeo, em cada momento, te orientando e te guiando para que você, desenhe a sua própria estrada, para que você volte a se conectar com aquela força determinada, criativa, gostosa, para que você deixe inseguranças e medos lá para trás
E também porque você aprenda a lidar de uma forma mais leve quando essas emoções vierem. Essa é uma das questões. A outra é que você não vai estar completamente sozinha nesse processo, não vão ser só videoaulas gravadas. Você vai receber também, você tem 15 aulas práticas gravadas, isso você vai receber 15 aulas práticas. Além dessas 15 aulas práticas, você vai receber mais 5 mapas dos afetos. O que são 5 mapas dos afetos pelo amor? Os 5 mapas dos afetos são literalmente passo a passo de como é que você vai, a partir daquilo que nasceu naquela prática de dança e cura que você fez, que você se movimentou, que você dançou, que você desenhou, que você escreveu frases, depois você vai ter um mapa do afeto que é como é que eu coloco isso tudo no meu dia a dia agora, sabe? Como é que eu implemento isso que eu acabei de fazer agora. Então, junto em cada módulo, você vai fazer um mapa do afeto. Além disso, você ainda vai ter, eu vou ainda te enviar umas aulas teóricas explicando como é que cada elemento impacta na sua vida, como é que o elemento ar aumenta a ansiedade, que tipos de alimentos é legal a gente comer para dar uma controlada nessa questão toda, que tipo de chás que são bons, que é bom você tomar e também alguns óleos essenciais que vão te ajudar um pouco nesse processo terapêutico. Práticas Dança e Cura na sua casa é literalmente um processo integrativo para você se conectar com você mesmo e para você se conhecer melhor. E calma que tem mais, olha só, você não vai estar sozinha nessa história toda não, porque eu estou oferecendo também 4 encontros online ao vivo comigo. Ou seja, durante esse processo todo, a gente vai ter 4 momentos ao vivo para você me passar todas as suas dúvidas, para você me falar como é que está acontecendo o seu processo, aonde é que você está esbarrando, se você está conseguindo implementar essas mudanças no seu dia a dia ou não. Vou te ajudar e vou acompanhar um pouco o seu processo criativo e o seu processo de transformação de hábitos emocionais nesses encontros ao vivo também. Além disso, é um momento ótimo para você encontrar com outras pessoas e trocar um pouco com elas, com as outras pessoas que estão fazendo o curso e trocar. Porque é tão bacana quando a gente percebe que, caramba, não sou só eu que estou sofrendo com essa ansiedade, não sou só eu que estou lá desenhando, adoçando meu desenho e me sentindo estranha, estou me conectando com algumas memórias lá de trás, depois vem uma clareza mental muito grande. É muito legal essas trocas, então eu faço questão de que a gente tenha esses momentos ao vivo sim, justamente pra gente assim, olhar olho no olho, pra gente fortalecer a outra também e falar, não, continua, porque é assim mesmo, tem dias que vai ser mais difícil, tem dias que vão ser mais fáceis e vamos juntos nessa história toda. Agora olha só, preciso ser muito honesta contigo nesse momento e por favor, não, sem ofensa, não me leve a mal, não me interprete mal, mas isso é extremamente importante que eu diga. Só compre esse curso, só se inscreva se você realmente tem fome de mudança e fome de transformação. Porque Dança e Cura ele é um processo intenso. Ele é lindo, ele é criativo, ele é transformador, mas ele é intenso. E não vai adiantar nada se você comprar esse curso, se você se inscrever nesse curso, mas não fizer as práticas, não seguir as orientações que eu estou te dizendo. Aí você vai simplesmente procrastinar mais um pouco, procrastinar suas mudanças. Se você está assim, cansada de viver os mesmos ciclos viciosos de relacionamento, de emoções, de pensamentos, cansada de tentar alguma mudança e esbarrar na mesma emoção, no mesmo pensamento automático. Se você tá assim, mas sente que realmente, mas é assim, realmente chegou a hora de eu aproveitar e de eu criar mudanças na minha vida, então eu vou te dizer que você tá no lugar certo, que esse curso é pra você. Agora, se você tá assim, Ivan, legal, lindo, eu até gosto de dançar, acho que seria legal pra mim, mas não sei se eu tenho tempo. E tempo a gente cria. E olha só, o Dança e Cura, ele ainda está organizado de uma forma que vai facilitar a sua vida. Que é a seguinte, a gente tem por cada módulo, né? Em cada módulo a gente tem uma aula de 1 hora, mais ou menos, uma aula prática. A gente também tem naquele mesmo módulo uma aula de 30 minutos, que é para quando eu não estiver com tanto tempo assim, porque eu sei que às vezes na correria da vida é uma loucura. E tem uma aula também de 10 minutos, ou seja, assim, 10 minutinhos é tudo que eu tenho para me cuidar hoje, mas eu vou fazer. A outra coisa, eu vou te dar também um guia, uma orientação de como que é melhor você seguir aquele curso e de que maneira você pode se orientar e fazer e praticar e ter mudanças na sua vida. A partir do momento que você adquirir o curso, você vai ter acesso a ele por 1 ano. E por que ou seja, 2 meses. E por que é que eu não deixei o acesso vitalício para você usar e fazer esse curso a hora que você quiser, pelo tempo que você quiser?
por uma maneira muito, muito simples. O que eu tenho percebido no processo terapêutico, no processo com as pessoas que eu atendo, é que quando a gente deixa algo por muito tempo, a gente procrastina, a gente não faz, a gente fala, ai, quer saber, o acesso é vitalício, uma hora eu faço, né? E eu não quero que você jogue dinheiro fora. Eu quero que você acesse o curso, que você adquira ele e use e faça. Por isso também eu vou estar presente com você em 4 momentos online, que é para te cobrar um pouquinho, falar, e aí, tá fazendo? Como é que você está fazendo? De que jeito? De que horas? Como é que você está literalmente inserindo as práticas de dança e cura no seu dia a dia para que essa transformação venha e venha de verdade, para que você melhore em vários aspectos da sua vida, para que você se conecte de novo aí com todo o seu potencial criativo, com todo o seu potencial de transformação e aí siga em frente, realize seus sonhos, mude a sua vida do jeito que você quiser. O que eu estou te oferecendo aqui é uma oportunidade de crescimento e de mudança. Se você vier comigo, eu te dou a mão, a gente vai juntas, a gente desenha, a gente dança, a gente vai rir, a gente vai chorar e uma coisa eu posso lhe garantir, você vai sair transformada. Agora é contigo. Se você quiser, clica no botão que está aí embaixo e receba práticas de dança e cura 100% online na sua casa e começa assim que ele chegar, por favor.